Hoje vou contar pra vocês a história de resgate dos meus dois gatos, o Jesse e o Jimmy. Meu nome é Samantha Celi, sejam bem-vindos ao meu canal. Em 22 de julho de 2016, esse carinha entrou pra nossa família. A história de resgate do Jesse é um pouco diferente, porque na realidade foi ele quem nos adotou. Um dia eu estava voltando do trabalho e me deparei com um rapaz sentado na entrada do prédio onde eu morava, fazendo carinho num gato. E eu fiquei olhando aquela cena meio admirada, porque eu achei estranho que um dono de gato levasse o seu animalzinho pra rua pra dar carinho. Eu não sei por que eu achei que o garoto era dono do gato. Até que o rapaz olhou pra mim e disse: "Você quer ficar com ele? Ele tá na rua, ele é muito carinhoso, ele precisa de um lar." E eu fiquei assustada, porque naquela época eu queria muito ter um animalzinho em casa. Mas o meu noivo não estava aceitando muito bem essa ideia, porque ele dizia que nós não tínhamos tempo. Nós só chegávamos em casa para dormir. Então nós não conseguiríamos cuidar de um animal. Até aquele momento eu estava tentando convencer o meu noivo a ter um cachorro. Não tinha passado pela minha cabeça adotar um gato. Então eu tive que virar para o rapaz e falar que não podia ficar com o gato. Subi, fui pro meu apartamento e mandei mensagem para o meu noivo dizendo: "Tem um gatinho perdido aqui no prédio, o rapaz está tentando uma adoção. O que eu faço?" Só que ele levou horas para me responder. Até que umas 9 e pouca da noite eu recebo uma mensagem dizendo: "Vai lá e pega o gato." Eu abri a janela, olhei para onde o rapaz estava e não tinha mais ninguém, e nenhum sinal do gato. Então eu respondi dizendo: "Não dá mais tempo." Uns minutos depois, o meu noivo chegou e falou: "Você não vai acreditar, tem um gato no corredor do nosso prédio. Alguém botou uma caixinha de sapato e um pouco de água para ele." Alguém do nosso prédio e do nosso andar tinha ficado com muita peninha desse gato, e tinha colocado ele lá no corredor do nosso apartamento. Só que provavelmente a pessoa não podia ficar com ele. Fez isso porque estava frio naquela noite. E o que nós fizemos? Tentamos pegar o Jesse, mas ele fugia, ele ficava com medo. Até que meu noivo teve a brilhante ideia de deixar a porta do nosso apartamento aberta, um pouquinho aberta, para ver qual seria a reação do gato. E nós fomos fazer as nossas atividades, até que de repente me deu aquele estalo: cadê o gato? Eu fui novamente até o corredor e nada do gato. Falei: pronto, ele fugiu. Aí eu achei que ele tinha voltado para a rua. De repente eu entro no apartamento e me deparo com a seguinte cena: o Jesse estava sentado nesse sofá, olhando com aquela carinha de gato, em que eles giram a cabeça, super fofinhos, como se me olhasse e dissesse: "E aí, humana, como é que vai ser? Você vai ficar na minha casa?" Sim, foi essa a impressão que eu tive quando ele olhou pra mim. E desde então ele se tornou o nosso gatinho. Como ele entrou na nossa casa e nos adotou por volta de umas 10 horas da noite, eu não tinha muitas coisas para oferecer para ele, eu não tinha estrutura para cuidar de um gato. O nosso apartamento no Rio de Janeiro não tinha tela, nós não tínhamos potinho e nem ao menos leite. Então naquela noite eu só pude oferecer um pouco de água e arroz. Eu não fazia a menor ideia se ele podia comer arroz, mas eu não tinha leite em casa. No dia seguinte, de manhã, eu providenciei um pouco de leite, reabasteci a água e fui trabalhar. Quando eu voltei, eu já trouxe os potes, meu noivo trouxe a caixinha de areia, compramos ração e começamos a cuidar do Jesse. Como eu contei pra vocês, ele nos adotou, ele nos escolheu. Então foi a primeira vez na vida que eu tive um animalzinho para chamar só de meu. Antes eu sempre tinha que dividir os animaizinhos com os meus irmãos, com a minha família. E naquele momento eu tinha ganhado o meu primeiro animalzinho. Então não preciso nem dizer que foi amor à primeira vista. O Jesse é um gato super tranquilo. Ele é
fofo, ele gosta de colo, mas você tem que dar carinho pra ele quando ele pede. Se você decidir mexer nele quando ele não tá afim, com certeza você vai sair arranhado. Pelo menos é o que acontece com a gente. Agora eu vou contar pra vocês como foi a história de resgate do Inho, porque sim, ele foi resgatado e a história dele foi bem tristinha. No início de outubro de 2017, eu estava voltando pra casa à noite, num dia frio que já tinha chovido bastante. E por causa de uma garoa que estava caindo, eu acabei fazendo um caminho um pouquinho diferente. Eu costumava chegar em casa fazendo um caminho pelo meio da rua, já que a área onde a gente morava era basicamente com estacionamento, não tinha um fluxo de carros muito intenso, então eu podia ir pela rua sem problema algum, porque era simplesmente uma área de estacionamentos que me daria acesso ao nosso prédio. E aí, por causa da garoa que estava caindo, eu tentei me proteger na área de estacionamento do prédio que tinha uma cobertura, um prédio antes de chegar onde eu morava. E eu comecei a ouvir um barulhinho muito esquisito que chamou minha atenção. Algum bichinho estava fazendo o seguinte barulho: inho, inho, inho. Tá aí um motivo pelo qual nós chamamos até hoje o Jimmy de Inho. O chorinho dele era exatamente esse barulho: inho, inho, inho. E eu comecei a procurar que bicho era esse que estava fazendo esse barulho. E aí eu olhei nessa área do estacionamento e vi uma bolinha, gente, sério, uma bolinha assim, preta, que mexia a cabeça, que estava apoiada numa pedra. Ele só conseguia mexer a cabeça e fazia esse barulhinho: inho, inho, inho. Naquele momento, como ele era muito pequeno, eu não conseguia entender que era um gato. Fiquei naquela de: será que é um rato? Que bicho é esse? E cheguei perto e eu vi que era um gatinho, e eu tava preocupada porque na posição em que ele estava, se alguém estacionasse o carro ali, ia passar por cima dele. E como ele só conseguia mexer a cabeça, eu achava que ele já tinha sido atropelado. Só que assim, eu não raciocinei direito, né? Se ele tivesse sido atropelado, provavelmente ele já estaria morto, porque ele era muito pequenininho. E eu não sabia o que fazer. Eu mandei uma mensagem pro meu noivo com uma foto, dizendo: olha, tem um bichinho aqui, eu acho que é um gato, o que eu faço com ele? E eu não conseguia, na hora fiquei com nervoso, eu não conseguia pegar ele, então eu decidi ir pro apartamento pedir ajuda do meu noivo. E foi isso que eu fiz. Cheguei lá e falei pra ele: eu não consigo pegar o bichinho, me ajuda. E aí nós descemos com uma toalha. Quando nós descemos, o carro já tinha estacionado naquela vaga e eu pensei: meu Deus, ele morreu, ele tá esmagado. Até que eu ouvi novamente: inho, inho, inho. Eu não sei se quando o carro estacionou ele se mexeu, ou se, por misericórdia de Deus, o carro quando estacionou não passou por cima dele, mas ele estava exatamente atrás da roda dianteira do carro. E aí a gente tentava pegar e não conseguia, e meu noivo finalmente conseguiu pegá-lo com uma toalha. Ele estava muito molhado. Provavelmente ele tinha ficado muito tempo na chuva até que ele conseguiu ir se arrastando até aquele local. Nós levamos ele para casa. Ele estava cheio de umas plantinhas que grudam, eu não sei qual é o nome daquilo, umas bolinhas verdes. E eu não podia dar banho nele, ele era muito pequenininho, ele já estava encharcado. Então o máximo que eu consegui fazer foi enxugá-lo. Eu enrolei uma toalha em uma luminária que eu tinha, coloquei nesse sofá essa luminária com a toalha enrolada, botei o gatinho e fiquei na outra ponta cuidando dele. Claro que assim que eu cheguei em casa eu me preocupei muito com a reação do Jesse, porque seria a primeira vez que ele entraria em contato com outro animal. E a primeira reação dele não foi boa. Ele fez aquele... E eu pensei: meu Deus, ele vai matar o gatinho.
Então eu passei a noite inteira abraçando o Inho, tentando confortá-lo, e o meu noivo já tinha me avisado: não se apega, porque eu acho que ele não vai resistir até amanhã. E na hora eu repreendi, eu falei: não, ele vai sobreviver, ele tem que sobreviver. E o que eu fiz? Eu precisava alimentar esse gatinho. Então eu peguei um frasquinho que eu tinha de colírio. Ai, gente, era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha mamadeira, não tinha nada disso em casa. Eu esvaziei, eu botei pra ferver água, lavei esse potinho, cheirei várias vezes pra ver se tinha algum cheiro do produto anterior. Enchi esse potinho com leite morno e comecei a dar leite pro meu gato. Infelizmente, essa era a única opção que eu tinha para conseguir alimentá-lo. Ele era muito pequeno, ele não conseguia ficar em pé com as próprias patinhas, ele não conseguia se apoiar. Ele nem tinha aberto os olhos ainda. Então eu realmente fiquei muito preocupada, achando que ele pudesse não sobreviver. E eu fiz esse processo durante a noite. Cada vez que ele gemia, que ele reclamava, eu ia lá e dava um pouquinho de leite para ele. E graças a Deus, no dia seguinte ele estava bem. E o Jesse estava muito receoso, toda hora chiava pro Jimmy, chiava pra mim, ele ficou com ciúmes. Mas no segundo dia, o Jimmy estava um pouco melhor, mais fortinho, já estava conseguindo abrir os olhos, já estava tentando se apoiar nas patinhas. E eu fui para a cozinha fazer alguma coisa. Quando eu voltei, eu vi que o Jesse estava lambendo o Jimmy, estava limpando ele. Então eu cheguei perto, só fiquei analisando, vendo a situação, para realmente avaliar o que o Jesse poderia fazer com o Jimmy. Mas naquele momento eu me dei conta de que o Jesse já tinha adotado o Jimmy também, que iria cuidar dele como um irmão mais velho. E graças a Deus foi isso que aconteceu. Com os dias, o Jimmy foi ficando cada vez mais forte, até que ele conseguiu dar os primeiros passinhos. E aí depois disso, meu bem, eu sofri. Eu sofri porque toda hora ele chorava querendo mamar. Eu tive que providenciar uma mamadeira, que não foi fácil de achar na época, porque eu não morava no centro do meu bairro, morava em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu rodei o meu bairro tentando achar uma mamadeira, tive que ir para outro bairro para realmente encontrar uma que desse para amamentar o meu gatinho, que era muito pequeno. Mas eu consegui achar e comecei a amamentar o meu gatinho. E de madrugada eu acordava 2 horas, 4 horas, 6 horas da manhã com ele choramingando. Era realmente uma criança. E sempre com esse chorinho de inho, 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 constante. O fôlego dele era incrível. E ele foi ficando cada vez mais fortinho, começou a andar. E toda vez que eu ia preparar a mamadeira dele, ele começava a me escalar. Num desespero, se esfregava assim no meu pescoço, até que eu conseguisse dar mamar pra ele. Naquela época, eu não tinha muito entendimento de como cuidar de um gato tão pequenininho. Eu até pesquisei na internet, mas não achei muitas orientações. Então, muito tempo depois eu descobri que eu dei mamar pra ele numa posição errada, que eu dei o leite errado pra ele. Graças a Deus ele não passou mal. Mas eu dava leite de vaca pro gato, comprava caixa de leite e abastecia a mamadeira dele. Não pode. Eu levei o gato na veterinária pra saber também se ele era macho ou fêmea, porque eu não fazia ideia. E nessa época eu expliquei pra veterinária que tava dando esse tipo de leite. Ela não me orientou a trocar de leite, disse que se ele estava reagindo bem, eu poderia manter, que os gatos desenvolviam uma intolerância a leite a partir de uma determinada idade. Mas até aquele momento ele realmente deveria ingerir só leite, que eu deveria estimulá-lo a beber água e talvez a comer papinha cremosa, whisky sachê. Só que o meu gato demorou meses para querer esse tipo de alimento. Ele não gostava.
O Jimmy simplesmente ignorava esse tipo de ração. Hoje em dia, ele ama. Mas naquela época ele não queria saber desse tipo de alimentação. Depois de 3 idas ao veterinário, nós descobrimos que o Jimmy era macho e a veterinária nos informou que deveríamos esperar até ele alcançar 5 meses para que ele pudesse ser castrado. Naquela época eu recebi essa informação. Ela me deu orientações sobre como introduzir a ração na alimentação do Jimmy, que foi feita aos poucos. Eu fui misturando no leite, até que finalmente ele conseguiu comer ração. E durante esse período eu tive que mudar a ração do meu gato para ração de filhote, para que o Jimmy se sentisse estimulado a começar a comer ração. Esse processo me rendeu problemas que eu tenho até hoje, que é o fato do Jesse ter ficado obeso. A ração para filhotes ela é muito mais nutritiva, então para um gato adulto não é muito adequado. E no início, o que o Jesse fazia? Ele comia a ração dele e ia lá comia a ração do Inho, porque o Inho não comia tanto. Outro problema que eu enfrentei nessa época que o Inho era pequeno e que ainda estava nessa transição do leite para a ração é que o Jesse também queria beber o leite dele. Só que depois de uma determinada idade do gato, o leite pode trazer problemas para o gato, porque alguns gatos desenvolvem intolerância. Então foi bem complicado porque o Jesse começou a ter um pouquinho de diarreia. E toda vez que alguma coisa acontecia, eu voltava no veterinário para saber o que eu tinha que fazer. Mas nesse período, o Jimmy estava começando a comer a ração porque eu misturei no leite. E com o passar dos dias, ele começou a comer a ração seca. E aí, eu tirei totalmente a opção do leite para eles. E o Jesse voltou ao normal. O cocôzinho dele voltou ao normal. E o que eu achei bem legal é que o Jimmy, por ser pequenininho, ele se espelhava muito no Jesse. Então ele via o Jesse fazendo o xixi e o cocô dentro da caixinha, então o Jimmy automaticamente foi fazer xixi e cocô dentro da caixinha. Enquanto ele era pequenininho, nós sofremos alguns acidentes. Ele fez xixi e cocô no sofá, fez xixi na minha cama, porque nessa época eu ainda não tinha descoberto que tinha desenvolvido alergia a epitélio de gato, que é a descamação da pele do animal. Então os meus gatos tinham acesso ao meu quarto sim. De vez em quando eles subiam na minha cama e dormiam lá. E eu descobria isso quando chegava do trabalho, porque outro fator interessante é que o Jesse sabe abrir portas. E o Jimmy, depois que ele cresceu, também aprendeu a fazer isso. Então nesse período que eu não sabia que tinha desenvolvido alergia e eu tinha que sair de casa para resolver alguma coisa, os meus gatos aproveitavam, abriam a porta e iam deitar na minha cama. E no início eu achava isso super fofinho, bonitinho. Eles dormiam com a gente numa boa. Só que com o passar do tempo eu fui ficando doente, até que eu fiz os exames e descobri que tinha alergia. Então eu passei por um período bem chatinho de adaptação para que os gatos entendessem que eles não poderiam mais ter acesso ao nosso quarto. Olha isso. É, gente, não olha não. Agora é hora de dar carinho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque ele pode ajudar muitas pessoas. E não se esqueçam, semana que vem tem mais. Tchau!